Oi, Marinês. Noite. Tudo bem, meu amor? Seja muito bem-vinda, Marinês. Para quem não Olá. sabe, gente, a Marinês, ela foi a minha primeira cliente de coaching, assim que eu me formei. Quando você começa, eu estava na formação. Lembra que eu falei para você que eu vivenciei lá no Método CISP, aquela coisa maravilhosa, e eu estava na formação de coaching? Eu estava na sala de aula, o Espírito Santo. Como é bom você ser atraída e levada pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo me trazia Marinês na cabeça. Você precisa fazer esse processo de coach com ela. Vai fazer o processo de coach com ela, com ela, com ela. E aí eu cruzei com Marinês na rua. Minha vizinha me viu lá desde criança andando de calcinha na rua, brigando na rua com meus irmãos, desde criança. Me viu lá, pinando pipa, jogando bolinha de gude. Porque eu fui uma criança normal, como qualquer outra criança que deveria viver. E eu vivia. E depois eu cresci, a Marinês acompanhou isso. Marinês, eu quero que você fale, se apresente aqui para que as pessoas possam conhecer, saber quem é você, o que você faz. Fala aí. Quando a oportunidade está com você. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Marinês Evangelista, como a Diana já antecedeu aí. Eu sou vizinha, né, dos pais da Diana, conheci a Diana pequena e nós aqui chamamos ela de Karine, né? Verdade. A Diana Cardoso. E aí, pessoal, o que que acontece? Eu realmente passei uma situação difícil na minha vida, de 2014 até 2018. No finalzinho de 2018, início de 2019, a Diana me parou e falou comigo. Eu chorava só em você perguntar para mim se estava tudo bem, como eu estava, eu já começava a chorar. E eu estava literalmente deprimida. Cristã também, como disse a Diana, né? Cristã raiz da Bleia. E aí o que que acontece? Mas eu estava passando uma situação muito delicada e eu não me sentia capaz. Eu já tinha uma graduação de matemática e física desde 1900 e bolinha, né? Desde 2000 e atuava na educação desde 94 com a outra formação. Trabalhava no comércio, mas em 2014 a minha vida teve uma desestrutura assim muito forte. E moral da história é Ela que eu era não me sinto dona do negócio, né? Fala, ela era ela é empresária, ela tinha o próprio mercado, uma rede de mercado, não existia mais. duas Era, lojas. tinha duas lojas de mercado, onde faturava quantos por mês, Maria? Esse é o top que você já faturou por mês. Ah, eu já faturei por mês. Eu fico até com vergonha de falar, né? Fala, Marinês, Mas fala que as olha, pessoas eu vou precisam colocar um conhecer. valor do faturamento bruto. A gente faturava aí de 350 a 400 mil reais mensal, bruto. Lógico que depois Mensal. é mensal. Mensal. Isso. Então, assim, nós tínhamos uma vida equilibrada, né? Dois filhos, casada, cristã, feliz, trabalhando Você no era estado. rica. Vamos dizer assim, rica. Para a população, para o bairro, era Para o rica. bairro era, Tinha né? carros, Exatamente. Trocava empresas. de carro 2 vezes por ano, a vida estava normal. Todas as pessoas que me conhecem aqui sabem disso, né? E aí o que que acontece, gente? Houve uma legalidade, como a Diana bem disse aí, é fundamental cuidar de todos os pilares, né? E algum pilar aí ficou sem cuidado e o adversário entrou e fez a festa, né? E o que que acontece? A Marinês foi chorar. E chorei, 4 anos de choro. E um dia, quando a Diana me parou na rua e me Aí perguntou, me fala, você falou, perdeu tudo. Fala, perdeu tudo. perdi tudo. Perdeu Fiquei com a tudo. vida, graças a Deus, com 2 filhos e um marido dependente químico. E E aí, e perdeu muita tudo, ó, de dívida. 400 mil, para as pessoas entenderem, Marinês, exatamente como você estava, o seu estado atual, quando eu comecei o processo. Isso, Ela, de olha, 400 mil reais mensais, tinha uma vida, ela era uma empresária, tinha tudo. Ela perdeu tudo. Ela ficou com a vida, porque Deus abençoou e os filhos. E o marido dependente químico. Pode continuar. exatamente. E o que que acontece? Eu comecei a comer de doação, vestir de doação. É muito
triste. Graças a Deus que ele é bom e usa alguém para abençoar o outro. Mas é humilhante para mim, era hiper difícil receber alguma coisa de alguém. Era muito indigesto. E aí eu chorava muito mais. E o dia que a Diana me abordou e me fez uma proposta para entrar no processo de coach com ela, eu aceitei. Não sabia nem o que era coach, nunca tinha ouvido falar sobre isso. E quando eu ouvi, olha a Iana Rocha aí, Iana, seja bem-vinda, é lá da Bahia, Iana. Como você está? Olha só. E aí, pessoal, quando eu cheguei nesse estado, eu conheci, né, o processo, perguntei o que era o coach, que eu não sabia o que era, e ela me falou. Eu falei, tudo bem, vamos lá, vamos ver o que dá, né? Eu iniciei o processo com ela e de verdade foi uma jornada, né? Está sendo uma jornada. Eu ainda estou passando por ela, mas Marinês, graças a Deus. qual era a visão que você tinha de você, de identidade, de merecimento? Eu não tinha mais, eu não me via merecedora, digna de nada. Eu não conseguia, pessoal, nem uma faxina para fazer. Eu não sabia mais nem chegar para alguém para prestar um serviço. Eu só sabia chorar e me lamentar. E quando eu me encontrei nesse estado, que a Diana me fez a proposta, que ela me fez a primeira sessão, e eu falei para ela, aí tem umas ferramentas, né? Tem uns direcionamentos, muitas tarefas, e ela começou a me dar tarefas para fazer, e me fazia muitas perguntas, que essas perguntas davam nó no meu cérebro. E eu chegava em casa, eu não dormia, eu ia ler, eu ia assistir, eu ia pesquisar. Gente, eu ficava o dia e a noite antes chorando. E quando ela começou a falar comigo, eu comecei a encontrar coisas para fazer. E hoje eu ainda compartilhava com Fala ela. assim, Eu falei, Marinês. olha, Pera, não dá o spoiler de hoje, não. Calma aí. Fala pra mim assim. A primeira sessão, depois da primeira sessão, entre a primeira sessão e a segunda sessão, qual foi o ganho que você teve, assim, de identidade, de visão, de clareza em relação à vida? Na primeira sessão. Da primeira da para a primeira segunda. pra Só do primeiro segunda, livrinho lá, ó. isso. Eu já comecei a. Primeiro, eu tive vergonha. No primeiro dia que eu cheguei em casa, quando ela me deu a primeira tarefa, escreva quem você é. Eu não sabia escrever quem eu era. Eu tinha E, gente, perdido a minha detalhe, identidade. Eu não só para sabia, eu as tinha pessoas vergonha. saberem uma coisa. Quando eu passei essa primeira tarefa, que é da primeira sessão, ela, mesmo tendo formação, ela não era uma pessoa leiga, que você olha assim, ah, Diana, mas era uma pessoa que não tinha nem conhecimento, não tinha. Não, ela não era uma pessoa leiga. Lembre, ela era uma empresária, dona do seu próprio negócio, formada, ela fez graduação de matemática, ela já tinha dado aula, era professora de matemática. E mesmo assim, devido a todas as dores, o sofrimento, tudo que ela viveu, ela não conseguia mais enxergar quem ela era. E fala aí, Marinês, da identidade dela. Exatamente. Eu tinha perdido. Nessa hora, eu falei, nossa, que situação. Eu não sei mais quem eu sou, eu não sei escrever, eu não sei falar. E a Diana falou assim para mim, Marinês, chega em casa, você vai escrever pelo menos 10. Eu sou. Escreva lá, eu sou, e coloca o que você é. E chega diante do espelho e fala para você. Olha para a tua imagem e verbaliza. Eu sou forte, eu sou linda. E eu não conseguia. Eu fiquei com vergonha da minha imagem. Mas mesmo assim eu não parei. Eu insisti, eu persisti. E aí na outra sessão ela falou para eu fazer eu agradeço por, eu sou grata por. Gente, e eu não tinha nada para agradecer, eu só reclamava. Eu reclamava de tudo, todo mundo era culpado, eu era Era vítima de aquela tudo. vítima, né? Era a vitimização, né? Quem Enfim, chegava perto era só lamúria, né? Fala, todo mundo que falava com você, você sempre falava da eu só história. reclamava, eu chorava. E eu me lamentava, eu me lamuriava mesmo. Era um terror. Então, quando eu comecei a fazer esses exercícios do coach, e isso foi criando forma na minha vida, foi tomando uma proporção, uma dimensão tão extraordinária,
que eu comecei a andar, a falar dentro de casa e a andar na rua acreditando que eu era capaz, que eu era inteligente, que eu era estudiosa, que eu era linda, que eu era amada, que eu era aceita, que eu era respeitada, que eu era digna. E quando eu comecei a falar isso, isso começou a incorporar em mim, a materializar de fato na minha carne. E aí eu comecei, até a minha postura de andar, ela mudou. É o Gente, posicionamento, gente. O corpo eu andava dela reagiu às palavras. Para você entender o poder que tem a palavra que sai da sua boca. sim, eu andava de cabeça baixa e eu mal cumprimentava as pessoas por educação, mas eu tinha vergonha de tudo e de todos. E quando eu comecei a fazer as sessões, da terceira sessão em diante, eu me posicionei, procurei um emprego, arrumei um emprego. No mesmo dia que eu assinei o contrato, eu voltei a trabalhar na escola. No mesmo dia, eu assinei um contrato também com uma instituição de ensino, uma outra, né? Para eu fazer uma segunda formação, fazer uma Ó, pós-graduação. calma, calma, calma. Escuta, gente. Quando ela começou a fazer o processo, ela estava vivendo de favor. Foi o que ela trouxe. Ela comia porque as pessoas davam e ela estava vestindo porque as pessoas estavam abençoando a vida dela. Porque Deus é tão misericordioso que ele nunca deixa faltar. Ele sempre manda a graça. Então, quando ela se posicionou, quando ela conseguiu entender a identidade dela, quando ela começou a agir, quando ela começou a seguir os comandos mesmo que é dado dentro do processo, porque assim, o processo é que nem eu falei, a jornada só vai entrar mulheres que querem mudança, que estão dispostas a querer pagar o preço, porque ela fez as ferramentas. Ela foi atrás, ela falou, ela olhou no espelho, mesmo sem ter forças, mesmo sem ter coragem, porque quando você tá com a sua identidade tão destruída, quando você tá assim, você não consegue nem se olhar no espelho, você não consegue nem falar. Tem pessoas que eu falo assim, fala, eu posso. A pessoa não consegue nem abrir a boca para falar que ela pode, porque a trava da crença fica na boca dela prendendo. Para você entender como a mente da gente controla toda a nossa vida. Ela começou a se posicionar. No mesmo dia que ela se posicionou e falou, eu vou conseguir, e agiu, ó, tem poder quem age. Ela saiu da zona de conforto dela. Porque viver se lamuriando, se vitimizando, era a zona de conforto dela, estava muito bom, porque de uma certa forma ela estava se alimentando daquilo. É a historinha que ela contava justificava a falta de atitude dela da vida. Quando ela trouxe a consciência, se olhou no espelho, começou a colocar em prática todas as atividades que foram propostas dentro da sessão, ela começou a fortalecer o que dela? A identidade dela. A identidade dela. A crença de merecimento dela. Quem ela verdadeiramente era. E aí ela começou. Fala aí, foi no primeiro dia que você saiu, Marinês? Isso, no dia que eu saí para procurar um emprego, eu consegui. Aí eu fui admitida e fui assinar o contrato no dia seguinte. E quando eu assinei o Uau! contrato, eu estava na recepção da escola assinando o contrato, chegou uma proposta lá para fazer uma pós-graduação. E eu falei para a moça, eu falei, eu quero. Aí só que eu não tinha dinheiro, né? Eu Gente, tinha. no mesmo dia que ela decidiu, a porta se abriu. Você tá entendendo? Quando você mentaliza, quando você começa, o universo inteiro vai movimentar o seu benefício, o seu favor. Deus, ele tem prazer que você tenha atitude e acredite pela fé, você vai. Se ela ficasse olhando pela situação, ela teria ficado em casa, mas ela acreditou, se posicionou e foi. E a luta, né? Porque o inimigo tentou pra ela não sair de casa, minha filha. Foram muitas adversidades, né? Porque nada vem fácil. Interessante que o meu filho trouxe hoje, quando você começou a fazer a live, os meus filhos estão aqui do meu lado ouvindo também, e o Natan falou assim, mamãe, nada vem de graça. Sabia que a vaca não dá leite pra gente? Aí eu falei, é? Ele falou, a vaca não dá leite. É um grande segredo. Quando você quer leite, você tem que tirar o leite da vaca. Você tem que acordar de madrugada, tem que atolar o pé na merda da vaca, você tem que ordenhar a vaca. Antes de ordenhar, você tem que piar a vaca, colocar o rabo da vaca preso na perna para ela não bater e te jogar bosta, né, fezes lá em você, enfim. Aí, e você vai lá e ordenha a vaca, 4 da manhã,
para você conseguir. Então, assim, é com esforço, é com dedicação, né? E, de fato, nada cai do céu a não ser chuva, não é verdade? E aí, eu fui lá, comecei a trabalhar, consegui, né, a concluir já a minha pós-graduação. Depois disso, as portas começaram a se abrir, e aí eu estava trabalhando como professora eventual, dando aula só quando faltava o colega, né? Todos os dias eu ia trabalhar, mas eu só trabalhava de fato se algum colega faltasse. Se os meus colegas fossem trabalhar, eu não trabalhava. Isso implica dizer que também eu não recebia, né? E a sua postura, a sua mentalidade, mesmo que você estava vivendo isso, depois que você entrou na jornada, como que era a sua mentalidade? Aí minha mentalidade mudou. Aí eu comecei a acreditar que eu podia, eu comecei a enxergar possibilidades. Eu não arrumava nada para fazer e eu comecei a iniciar em tantas coisas. Hoje, haja tempo, porque eu consigo fazer hoje um monte de coisas, tudo coisa Marinês, boa. depois de quanto tempo você começou após? Eu comecei após no mesmo dia. Assinei o contrato no mesmo dia e 9 dias depois eu fui para a aula, porque foi quando realmente começou o curso, né? E assim, só que todo mundo que estava lá, quase todo mundo que estava na pós, a maioria tinha pago à vista, que tinha um desconto bom, ou tinha passado o cartão. E eu não. Eu fiz boleto, 3 meses para pagar o primeiro, e terminei de pagar, o meu eu passei em 20 vezes. O meu curso foi Quando em 20 vezes, você tinha um dinheiro, a nem um centavo. possibilidade, Não mas tinha um centavo fazendo. nem para passagem, que eu fazia lá na Vila Augusta, e eu moro aqui no Bom Sucesso e trabalhava na Vila Carmela. Então, eu ia para a Vila Carmela a pé, dava aula, saía de lá, vinha na minha casa para pegar o cartão do passe do meu filho, que estudava pela manhã, e eu dava aula à tarde. Aí eu saía da escola correndo, vinha na minha casa, pegava, andava até a Dutra para pegar um ônibus para ir para a Vila Augusta. Saltava perto do Shopping Internacional, andava meia hora a pé para chegar na faculdade. E na volta, eu consegui uma carona e acabava de chegar em casa. Porque eu tinha que pegar 2 conduções na volta, já era muito tarde para vir a pé. Então, assim, mas Deus me honrou. E graças a Deus eu concluí. Depois disso, eu já fiz mais 2 cursos de extensão e eu estou aí a caminho do meu sonho, que é um sonho que eu tenho, né, de fazer o mestrado, e eu já estou iniciando aí a, a um processo que logo mais a gente vai ter aí novidades para contar, né? E eu estou muito Uau! feliz porque Deus tem nos ajudado. E assim, hoje eu vejo que vale muito a pena. E eu falo para você, você mulher que está nos ouvindo hoje, que está me ouvindo agora, não perca a oportunidade de se conhecer. Esse processo, a jornada que vai se iniciar aí, tem um propósito e vai te ensinar a olhar para você, a se enxergar no processo. Porque eu olhava e cuidava de tanta gente e eu não olhava para mim. Eu falo para a Diana, eu nem sabia que eu respirava. Eu não prestava atenção que eu respirava. Eu não me respeitava. Eu não cuidava de mim. Não é que eu não tomava banho, não cortava a unha, não é isso não. Eu estou falando da emoção, sabe? Hoje em dia está falando muito sobre as competências socioemocionais. E nós precisamos, cristãs, mulheres de Deus ou não, ser humano precisa cuidar de si, precisa prestar atenção em você. É muito importante, porque senão você não vai conseguir sobreviver e nem viver, né? Que é melhor do que sobreviver. Então, eu super indico, busque uma mentoria, busque se conhecer, se permita. É um privilégio que nós estamos tendo. Ter uma assessoria, uma mentoria com uma pessoa como a Diana, que tem buscado conhecimento, que tem se dedicado, que tem se doado. Então, aproveitem, não deixe passar a oportunidade. Gratidão, viu, Diana? E eu falo para ela, todas as vezes que eu vou fazer essa lição aí extraordinária, né, de agradecer, eu agradeço a Deus pela sua vida, porque eu não tenho dúvida que foi o Espírito Santo de Deus que ministrou no teu coração para me chamar, porque eu estava realmente
à beira da sombra da morte. E Deus usou a tua boca, a tua voz, a tua mente para poder me chamar, estender a mão e me ajudar a ficar de pé. Então eu louvo a Deus pela sua vida. Amém, Gratidão. glória a Deus. Gente, uma salva de palmas para ela, palma virtual, porque é tudo mérito seu, porque você pagou o preço da jornada, você quis, você foi lá, você vestiu a camisa, você fez o que foi feito, você não media esforços. E olha, a sessão dela, gente, ela fazia a sessão num celular, que na época era um celular desse tamanho, pequenininho, todo quebrado, não era, Marinês? Isso, Você ainda era doado. como você consegue me enxergar nessa tela? Porque a gente fazia online. Como você consegue me enxergar nessa tela? E ela me enxergava, ela fazia o esforço, fazia o que tinha que ser feito. E As fez, leituras. né? E olha só, Marinês, fala aquilo que você falou quando você começou a viver. Antes você saía na rua e você se sentia, né? Vergonhada. Quando você começou a sair na rua, qual foi o sentimento? Lembra que você trouxe isso na sessão? Lembro assim. Quando você começou a se enxergar, quando você começou a sair na rua e fazer as coisas, qual era a sensação que vinha, o sentimento que vinha? Eu comecei a me sentir como uma Mulher Maravilha, sabe? Andando de cabeça erguida, de peito para frente assim, aí eu chegava na escola, as pessoas percebiam, eles comunicavam comigo isso. Nossa, Você Pro, como você sai. está? Como você está linda! E as pessoas, olha, eu fiquei um tempão sem abraçar ninguém. As pessoas começavam a me abraçar e era muito gostoso, sabe? E assim, eu me sentia, de fato, gente, jovem. Eu já tenho 45 anos e eu nunca esqueci. Eu estava descendo, né, da Universal para minha casa à noite, eu encontrei um grupo de jovens vindo da faculdade, de outro lugar, e a gente começou a conversar e os meninos começaram a compartilhar comigo e falar que me admirava. E, nossa, eu falei, meu Deus! E aí eu me senti jovem tanto quanto eles. E assim, é muito interessante porque a minha postura mudou a minha visão, mudou a minha mente, o meu corpo sentiu isso, essa mudança. Uau. Até a forma de eu ficar de pé mudou. Não é que eu fiquei metida, não. Eu voltei a tomar a forma de filha de Deus. A minha identidade, ela foi realmente resgatada. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Uau, gente, gratidão, Marinês. Gratidão pela tua experiência, pelo teu compartilhamento aqui com a gente. Eu fico muito feliz por você, porque eu creio que Deus, ele é extraordinário e ele, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para concluir. E detalhe, gente, a gente já fez o primeiro processo e a gente está no segundo processo, porque cada hora que você faz, você vai conquistando, você vai crescendo e nunca é a mesma coisa. É outra jornada, é outro momento, é outra vida. Agora ela é outra mulher, ela é outra pessoa, não é mais aquela lá. Não é mais, é outra mulher. E é extraordinário. Marinês, gratidão, gratidão. Eu tenho certeza que muitas mulheres aqui se sentiram representadas por você, se sentiram aqui representadas pela sua pessoa, porque viram também as próprias dores e viram aí as suas necessidades, tá? Então, ó, gratidão por você, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e estamos juntas para fazer momentos, para estar todas aqui, em nome de Jesus.